6, 7, 8. Você está ouvindo Musical Cast. De São Paulo, que é Rafael Nogueira. E sim, se é musical tem que cantar o tempo todo sim, porra. Ai, não acredito que você roubou a minha parte. Hashtag aliviado agora. Ainda bem que a minha mãe não ouve essas coisas, gente. Ai, não Lógico. acredito que... Tipo, vai dizer que não dá raiva toda vez que alguém fala tem que cantar o tempo todo? Lógico que tem. Nossa. Ai, ódio. Né? Então, aliviado agora. Ai, você roubou a minha parte. Agora se vira nos 30, colega. Inventa agora, vai lá. De São Paulo, aqui é o Júlio César. E não tem uma coisa mais irritante do que criança dublando, criança chutando o seu assento no teatro, do que a pessoa falar que tá com muito sono por causa dessa cantoria toda. Pô, tá de matar esse povo, gente. Aliviado 2.0. Ai, gente. Acho que só pior do que teatro, acontecer isso em teatro e cinema, gente, pelo amor de Deus. Do Texas, aqui é Andressa Medeiros e musical de 3 horas, nem eu sou obrigada. Defender minha vida agora. Musical de 3 horas, se for clássico, sim. AK Oklahoma, gente, Não, se por for, favor. se for Oklahoma, se for Gypsy, tá tudo bem pra mim. Não, Gypsy não são 3 horas, são 2 horas e 45 minutos. Com intervalo de 15 minutos é 3 horas, então, viu? Ai, não, gente, sério mesmo. Então esse é o episódio número 6 do Musical Cast, e hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, que é musicais para leigos. Então se você já conhece bastante sobre musicais, também esse episódio é pra você, e pra quem não conhece nada, a gente vai tentar então ver que influenciar você a pensar um pouco mais em musicais e gostar também de musicais. Eu espero que essa seja a nossa proposta e a gente consiga atingir também a todos. Então tá, nós escolhemos então esse tema pro podcast de hoje, do número 6, exatamente pra gente discutir um pouquinho se de repente musicais é para todo tipo de público, ou se algumas pessoas estão predispostas a gostar de musicais ou não. E pra quem não conhece nada de musical, então aprender um pouquinho de como funciona. Então, Andressa e Júlio, vocês acham que as pessoas já estão predispostas a gostar de musicais, ou tipo, surge do nada? Eu não sei como surgiu pra vocês, vocês acham que vocês tiveram alguma influência de alguém ou de alguma coisa pra gostar de musicais? Ah, sim, sempre tem a influência de algum lugar, claro. Comigo, veio dos filmes, como de muitas pessoas vieram dos filmes lá, com a Julie Andrews, com os filmes da Disney. E também depois quando tive quando a primeira vez que eu fui assistir, que eu fui ao teatro, depois eu descobri que tinha também teatro musical, assim, no palco, que não era só aquela coisa musicada no filme. E foi daí que eu fui gostando. Gente, musical, tem coisa melhor do que isso? Não existe. Não. Não existe. Essa a gente tá nesse podcast que a gente concorda com isso, né? Exatamente. Gente, não existe coisa melhor do que aquilo. Pra mim foi um pouquinho mais complicado, demorou um pouquinho mais, porque eu acho que depende muito do mundinho, assim, entre aspas, que você vive, né? Eu nunca tive muito contato com isso, não. Eu sempre gostei muito de teatro, sempre quis fazer teatro, no entanto, eu estudei teatro e tal, formei e tudo mais, mas teatro musical, eu acho que por não ter muito contato na minha cidade, né, e enfim... Eu não conhecia muito, não conhecia. Tinha até um certo preconceito, por isso que eu falo que qualquer pessoa pode vir a gostar de musical, mesmo que você diga hoje que você odeia, que você detesta musical, teatro musical, mas um dia você pode vir a gostar, assim, porque eu não odiava, não, mas eu me torci um pouquinho o nariz quando alguém falava de teatro musical, por incrível que pareça. Então você veio pra esse lado da força, então. Exatamente, mas assim, num resuminho, pra mim começou numa época que eu comecei a assistir Will and Grace, uma coisa assim totalmente nada a ver, e a Megan Mullally, que faz a Karen Walker,
ela é uma atriz de musical, ela também faz Broadway. E eu, virei muito fã dela e comecei a pesquisar um monte de coisa sobre ela. E na época que eu pesquisei sobre ela estava fazendo o Young Frankenstein na Broadway. Ela fazia a Elizabeth. Então, aí eu descobri, enfim, que ela cantava e comecei a assistir o espetáculo. E, na verdade, Young Frankenstein foi o primeiro espetáculo da Broadway que eu assisti. Então, aquilo me despertou. Eu falei, meu Deus, isso é muito legal. O povo tá cantando, o povo tá dançando, o povo canta muito. O que tá acontecendo? Tudo ao mesmo tempo. E aquela coisa grandiosa. E eu sempre fui muito apaixonada por teatro. Então, eu achei aquilo muito interessante, muito grandioso. Então eu falei assim, eu quero saber mais, eu quero ver coisa diferente, e só foi crescendo. E hoje em dia eu sou completamente alucinada e apaixonada com teatro musical. Sim, Broadway Baby totalmente. Totalmente. Então, até em referência à minha frase no começo, por que vocês acham que as pessoas falam assim, tem que cantar o tempo todo? Tipo, vocês acham que realmente tem que ser cantado o tempo todo? Lógico, se é musical tem que ser cantado o tempo todo, né? Então, não sei, o que vocês poderiam falar disso? O que vocês falam para as pessoas quando as pessoas falam isso pra vocês? Fica na tua. Aqui, nem começa. Sit and enjoy it. Só. Gente, eu acho que a maioria, pelo menos muitas das pessoas que eu conheço, assim, que faz essa pergunta, que é muito irritante, é por ser ignorância, né? Por não entender o conceito do teatro musical, né? Porque da mesma forma que a música é só uma extensão daquilo. Eles não vão parar uma ação e começar a cantar e dançar, sabe? Porque eles são loucos. Não tem nada a ver isso. É uma extensão do sentimento, né? Exatamente o todo mundo fala, que é quando aquilo que tá no roteiro não pode ser mais falado, então ele canta para expressar o sentimento. Da mesma forma que você ouve um cantor cantando sobre ciúmes, sobre traição, sobre coração partido, é a mesma coisa. Quando ele não consegue mais falar, argumentar aquilo, ele cria uma música ao redor disso, e não tem forma mais bonita de ser representado. Desculpa só interromper um pouquinho, até você falando em relação à música, porque assim, geralmente as pessoas têm uma certa rejeição, mas assim, as pessoas gostam de música, é óbvio, todo mundo gosta de música, as pessoas vivem postando letra de música na internet, gostam de cantar, de expressar os sentimentos com a música. Só que geralmente é essas próprias pessoas que não gostam de musicais, então, a pessoa não vê uma ligação com uma coisa com a outra, sabe? Porque assim, realmente, o musical é pra você se expressar com música e dança. É como o Júlio falou, é uma extensão daquilo que tá passando, é uma extensão da história. É pra você levar um pouco o seu sentimento pra um pouco além do que você tá querendo dizer, sabe? Isso. Então, eu não consigo entender a pessoa que rejeita tanto, mas ainda gosta de música, gosta de repente até de um filme ou gosta de uma peça, mas não gosta da junção dos dois, sabe? Na minha opinião, assim, eu acho que em primeiro lugar é falta de conhecimento do assunto, como o Júlio disse. O teatro musical não é só a música, não é só o fato da pessoa estar cantando simplesmente ali no meio da peça. Envolve toda uma história, todo um acontecimento, enfim. Antigamente, antes dos anos 40 e tal, era um pouquinho mais complicado, porque se você estudar um pouquinho da história do teatro musical, realmente as músicas elas não tinham muito conexão com a história. Não com a história, lógico, com a história, mas com as falas que antecediam a música. Enfim, quando a música parava, começava uma fala completamente diferente, que não tinha nenhum link com a música que tinha acabado de ser cantada. Então, assim, era um pouquinho mais difícil. Então, dependendo do musical que a pessoa pega, realmente fica um pouquinho complicado dela acompanhar por causa disso. Hoje em dia você já não tem mais isso. O que eu gosto muito, por exemplo, Gypsy, é um musical que eu gosto muito, principalmente por causa disso. É uma história bacana, tranquila de entender, até porque é baseada em fatos reais e tudo mais. E você pode perceber que toda música, acaba uma fala, a música completa aquela fala que terminou ali. E quando a música termina, a fala já continua, entendeu? O assunto, ou seja, eu acho que fica mais fácil da pessoa entender. Então, essa coisa de, tem que cantar o tempo todo, por que canta o tempo todo, é muito falta de conhecimento mesmo do que é o teatro musical, o que ele envolve ali dentro, né? E por que tem que colocar a música e tudo mais. Essa questão que você falou das emoções, eu acho bacana também citar, porque no último revival de Follies,
A Jen Maxwell, que fez a Phyllis, ela estava dando uma entrevista e eu achei muito interessante o que ela falou. Ela falou assim que teatro musical para ela é uma coisa tão importante, tão bonita, porque é quando você fala e você chega num nível de emoção que você não consegue falar mais, você tem que começar a cantar. Exato. E você canta, Sim. e a emoção ela se torna tão forte, tão mais forte, que você tem que começar a dançar. Então, assim, é uma coisa tão perfeita, assim, é uma analogia tão bonita, porque isso na vida todo mundo faz. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso. Quer dizer, quando você tá feliz, você não canta uma música que você gosta, você não canta no chuveiro, você... Eu sou péssima de analogia, gente, desculpa. Não é nem relação à alegria, né? Porque se a pessoa tá triste, a pessoa vai pegar uma música triste pra escutar, ou vai... Qualquer tipo de emoção, é uma Exato. explosão de emoção, de alegria, de tristeza, de descoberta. Então, assim, eu acho que nesse sentido, o teatro musical, ele existe por causa disso. É uma representação da emoção, seja ela da tristeza, da alegria, da descoberta, quando você está desapontado com alguma coisa, enfim. É uma forma de se expressar, várias na verdade, né? Porque é a atuação, o canto e a dança. São formas de se expressarem emoções dentro daquela história. Então é perfeito. E também vai muito do gosto da pessoa, né? A pessoa às vezes não... Tem gente que curte ópera, tem gente que curte pop, rock. Então, às vezes, a pessoa não interage muito, não se interessa muito, porque não é muito a praia dela, musicalmente falando. Só que é o seguinte, mas eu acho que a musical, pelo menos, pode atingir vários tipos de gosto, porque não tem só, tipo, um estilo de música dentro dos musicais. Porque, tipo, Sim. Por exemplo, tem o Rent, que é muito puxado pro rock, tem... sei lá, tem tipo inúmeros estilos musicais dentro dos musicais. Então, de repente você não gosta de musical porque tem muito sapateado, aquela coisa mais clássica. Mas então, tenta conhecer outro tipo de musical que tem mais o seu gosto, mais a sua afinidade musical dentro. Então, sabe? mas esse que é o problema. Quem não conhece não sabe que existe. Sim. Quem não conhece tem um preconceito do que é e não procura saber mais. Às vezes não tem uma pessoa como nós, como amigos por perto, para poder, entender, auxiliar e apresentar e explicar as coisas. Então, assim, a pessoa tem aquele preconceito na cabeça do que é teatro musical e que tipo de música que é cantada no teatro musical, e ela fala, não, isso é um lixo, eu não quero saber disso, porque isso não é o tipo de música que eu curto, entendeu? Então, logicamente, tem que ter toda uma ajuda, né? E fazendo um adendo ao que a Andressa falou, é exatamente isso. Por exemplo, a música, ela é tão comum no contexto da história, ali na cena, que ela não é perfeitamente cantada como uma música cantada no estúdio. Ela tem a falha da emoção, então a voz quebra, a pessoa fica rouca no meio da música, a pessoa... todo aquele clamor, toda aquela emoção ali explodindo. É como se você, num ápice de fúria, você gritasse. A música, esse grito, ela sai em forma de música no teatro musical. Entendeu? E isso que torna mais fantástico. E também falando, diferente de como era lá atrás, que a música era exatamente segregada, não fazia parte da ação, eles literalmente paravam de falar para começar a cantar e depois dançar, era uma coisa bem cortada, né? Não tinha essa conexão, como a Andressa falou. E é a mesma coisa que acontece na ópera. Muitas pessoas ainda fazem esse link que teatro musical é a mesma coisa do que ópera, mas só que tem um balé enorme, só que tem um coro de vozes enorme, mas é que nem a ópera, entendeu? E que é uma coisa que não é verdade, porque hoje em dia ele se difundiu tanto que existe vários tipos de modalidades e todo mundo pode entrar nessa onda, mesmo que não seja aficionado por teatro musical, mas que goste de assistir, goste de viver aquela emoção, tudo. Diferente da ópera, que é aquilo, e vai sempre ser aquele negócio clássico, reto, bem, extremamente único, né? Que não é pra todos gostarem. Nem todos gostam de ópera, é muito difícil. Entendeu? Porque é aquela mesma coisa que não vai mudar, né? E eu acho que vai mudar a interação também. Eu não sei se vocês sentem isso, mas parece que com teatro musical você consegue interagir mais com a história que tá acontecendo, tá rolando em cima do palco, do que numa ópera, por exemplo. Pelo estilo da música mesmo. Sim, com certeza. Você Tanto que entendeu? agora tem até os teatros de imersão, né?
mesmo em teatro, em musicais, onde, na verdade, a música é uma ópera, né? Então Sim. você tem vários teatros musicais, vários musicais que você tem ópera como sendo a música principal mesmo, né? O carro-chefe do musical. Mas a interação do ator com o público, eu acho que principalmente do ator com o público, e também a resposta do público para com o ator em cima do palco, eu acho que é completamente diferente. Então, assim, eu acho que abre mais o leque, você entendeu? De oportunidade de público para conhecer a peça, enfim, do que ela se trata, do que numa ópera, por exemplo. Acho que a ópera ainda é uma coisa muito elitizada. Sim, não deveria demais. ser, mas ainda é uma coisa muito elitizada. O teatro musical, ele é um teatro, então ele é uma coisa mais popular, vamos dizer assim. Eu acho que fica melhor para entender. Mas acaba sendo elitizado pelo preço também, né? Mas isso aí sim. Não, assim, a gente já entraria em outro fator ali que não cabe agora, né? Não, mas mais pela interação mesmo, também, entendeu? ela é um nicho muito fechado, né? É aquilo e sempre vai ser aquilo, né? Não se renova todo dia como teatro musical. Cada hora sai um estilo diferente, cada hora sai um tipo de espetáculo diferente, com uma imersão diferente, com um tema diferente, mais abrangente. A ópera não, ela se trancou naquele clássico, né, eternizado, e aquilo sendo representado, ele não se abre, né? Os grandes compositores fizeram e trancaram. Vocês acham que a rejeição dos musicais é só uma coisa aqui do Brasil ou é uma coisa mais mundial? Porque, assim, ao meu ver, eu acho um pouco mais da cultura brasileira, porque na cultura americana já os musicais estão inseridos nas pessoas, já eu acho que praticamente desde que elas nascem, né? Porque as pessoas fazem produções de musicais na escola, elas têm esse costume de assistir os musicais, de irem para assistir até mesmo produções escolares ou na Broadway ou tours que passam pelos Estados Unidos. Mas o que você sente? Você sente que realmente a rejeição é uma coisa mais geral ou é uma coisa da cultura brasileira? Você falou tudo que eu ia falar, né? Mas tudo bem. Exatamente. É bem de cultura mesmo. Mas agora tá, como falei assim, a gente tá se abrindo bastante. Nós somos muito musicais, né? A gente não percebe isso, né? A diferença é o costume de ir para o teatro para assistir algo musicado, entendeu? Essa é a única diferença, porque a gente tem a música em cada partícula brasileira aí por fora, entendeu? E a gente não percebe isso. Eu acho que é mais o costume mesmo de para o teatro, para assistir uma peça onde as pessoas cantam também, como fala, ao longo, né, desse espetáculo. É só isso, mas se bem que agora abriu muito mais, por isso que aqui a gente tá crescendo como polo musical, a gente tá crescendo cada dia mais, diferente de uns anos atrás, que era bem restringido ainda, né? Só que no caso a gente tá falando de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque ainda fora desse eixo, sim, ainda as pessoas não chegou musical ainda pra essas não pessoas, chegou lá, né? Só que assim, a gente tá falando de musical também, mas a gente pode até citar um pouco de filmes musicais, né? Porque além de ter o teatro em si, né? Porque a pessoa pode passar a gostar de teatro musical através dos filmes musicais, né? Então, também tem esse outro lado, né? Porque as pessoas também têm uma rejeição muito grande com filmes musicais, né? A questão da cultura que você perguntou é o seguinte, eu acho que tem essa questão da cultura, assim, entre aspas, cultura, né? Porque cultura, cada país tem a sua e ela é rica de todas as formas e a gente nunca pode ficar comparando a nossa cultura com a cultura dos outros, né? A nossa é rica, é linda, maravilhosa, e pelo fato da gente ter acesso à cultura dos outros, a gente acaba, né, de vez em quando comparando a nossa com a dos outros, mas eu não acho isso bacana não. Mas enfim, a questão que você falou, Rafael, é isso mesmo, é verdade. Aqui eles têm contato com isso desde a hora que eles nascem. Eles vão ao teatro, eles têm teatro na escola, que é uma das coisas que eu fico, assim, extremamente chateada de não ter no Brasil, não ter teatro nas escolas. Então, todos os alunos de segundo grau aqui, que é high school, todo final de ano eles fazem espetáculos de teatro e são sempre musicais. Eles nunca fazem espetáculos de teatro, peças, simplesmente peças, eles sempre fazem musicais.
Então, eles têm um acesso muito grande a isso. Então, faz parte do dia a dia deles. Então, é uma coisa que eles já estão acostumados. No Brasil, infelizmente, isso não é verdade. Está mudando, né? Graças a Deus. Mas, assim, é uma coisa muito lenta ainda, né? Assim, passinho de bebê ainda. Até então... por isso, como fala que nem a Andressa falou, sem querer interromper, por eles terem esse contato desde pequeno, por isso que eles têm mais preparo do que a gente aqui, né? Para o teatro musical. Né? Não, porque e outra tem coisa... aula, tem tudo disponível de graça ali, né? Tirando os outros cursos mais especializados, né? Sim. Então tem esse alcance mais fácil. Não, e outra coisa que o Júlio falou também, completando o que você falou, Júlio, a questão do preconceito, assim, da pessoa, não tem tanto acesso ao teatro, então ela não vai ter saco nem pra poder ir para o teatro pra ficar escutando gente cantar. Porque é assim que fala, né? É assim que eles falam. Então, eu acho que também vai pelo fato, não sei se é uma coisa pessoal mesmo, vai muito pelo fato de que o brasileiro ele gosta muito de interagir com o que está acontecendo no palco. Você pode ver todo show que o brasileiro vai assistir, ele tem que cantar junto com o cantor. Ele paga pra ouvir o cantor cantar, mas ele não ouve o cantor cantar, ele tem que cantar junto com o cantor. Então, assim, ele vai pra poder participar do show, não pra poder assistir o show. Isso é uma coisa cultural nossa, entendeu? Sim. Não tô falando que tá certo nem tá errado, não. Isso é uma coisa cultural nossa. Por exemplo, americano e ingleses, que são, assim, grandes polos também de musicais, na verdade, os dois maiores, eles estão acostumados a pagar pra ver o show e eles falam, eu paguei pra assistir o show, pra ouvir o cantor cantar, não pra cantar junto com ele. Então, o brasileiro, ele não tem eu esqueci a palavra pra falar, mas ele não consegue ficar quieto. Então, assim, pra ele... sério, você percebe isso nitidamente. Você consegue imaginar, tá entendendo o que eu tô falando? Pra ele sentar num teatro durante 2 horas, 2 horas e meia, pra poder simplesmente assistir e ouvir as pessoas cantarem, eu acho que o brasileiro não tem muito saco por isso, não. Ele quer interagir, você entendeu? Acaba se tornando cansativo pra ele. Por isso que às vezes ele fala, não gostei, isso foi muito cansativo, porque ele não interagiu. Sim. Mas também o que me irrita bastante é que a pessoa paga para assistir um filme. 2 horas. Que é a mesma coisa, né? Tirando a parte ali, como fala, monetária, né? Ali do dinheiro, do que é mais caro, mais barato. É exatamente a mesma coisa. A outra tem mais valor ainda sobre o filme, porque aquilo foi filmado inúmeras vezes, embora seja, como fala, gêneros diferentes, né? Ali tá tudo ao vivo, a magia está acontecendo tudo ao vivo, os efeitos estão acontecendo tudo ao vivo, eles estão cantando ao vivo, não tem nada gravado. Até isso que o Júlio tá falando é até interessante, já que a gente tá falando que é musicais para leigos, porque eu já, acompanhei pessoas que foi o primeiro musical da vida que já viram, e eles saíram do teatro e falaram assim, mas é tudo gravado, né? Não é gravado. Eles estão cantando ali, ao vivo, tem sabe? Assim. Tem a banda, tem a orquestra ali, eles estão cantando, tem microfone, então não é nada gravado. De repente pode até ter uma coisinha ou outra, mas em casos de efeitos e tal, mas é tudo ao vivo, é um espetáculo vivo, sabe? Então... E Brasil a gente ainda não tem isso ainda não, porque é quinta, sexta, sábado e domingo, mas Broadway é coisa assim, pra gente grande, porque são 8 shows por semana, cantando ao vivo todos os dias, às vezes 2 shows, às vezes por sábado, 2 shows no sábado, entendeu? 2 shows na terça-feira, dependendo do show. Então, assim, a pessoa o cara é um profissional, assim, completo, e ele tem que cuidar muito bem da voz, ou seja, é toda uma estrutura, uma responsabilidade, e são profissionais, assim, top, entendeu? Só tá lá quem é top. São atletas, praticamente, são atletas. São atletas, Tem que ser multifacetado, porque teatro musical e teatro são polos totalmente diferentes. Se você sai de um teatro e vai arrumar para um teatro musical, você tem que estudar tudo de novo, praticamente. Porque são técnicas diferentes, tem jargões diferentes, tem tudo diferente. No caso, então, de vocês, como vocês acham, assim, como a gente aprecia musical, o que é apreciar um musical? Quando vocês, assim, começaram a curtir musicais, o que vocês viam dentro da obra, o que vocês sentiam? Para mim, sempre foi a técnica. Como tudo se desenvolvia, além das
claro, sempre fui obcecado por, como fala, por high notes, né? As notas altas, né? Aqueles solos maravilhosos, nossa, Não, foi como tudo acontece, aquelas trocas de cenário, como no mesmo espaço tudo muda, tudo se renova, você tá na cidade, você vai para um campo, aí na mesma hora você vai para por um espaço, sabe? É a forma como ele se multa toda hora. E a beleza, não cenográfica, como também musical dele, né? Então isso me encantou bastante, essa forma de trocar. No teatro você tem isso, né? No teatro normal você tem, mas só que não é uma coisa tão grandiosa, né? Essa parte. E também depois dessa parte cenográfica, tem todo o conjunto da obra, como tudo é montado, como tudo é feito, onde vai, para onde vem, entendeu? Por isso que eu sou bastante apaixonada por essa parte do backstage, para ver como tudo acontece, além das atuações, das músicas, dos números musicais, daquela potência do coro, da orquestra. Ai, gente, nossa, meu Deus, chegou a me arrepio só de pensar. Eu, no meu caso, como a gente tá falando exatamente de musical, tipo, que remete à música, a primeira coisa, assim, que eu aprecio primeiro pra gostar de um musical é a música. Porque se você não gostar da música, se você não gosta da música, gostar do musical, né? Tipo, o musical pode ter uma história lindíssima, tipo, os melhores atores do mundo, só que se não tiver as músicas que você vai apreciar, não adianta, você não vai gostar, né? Obviamente. Então, no meu caso, eu sempre vejo as músicas primeiro, assim, se eu curtir as músicas, com certeza vou acabar, assim, me interagindo com a história, porque, obviamente, as músicas contam a história do musical. Logicamente também eu vejo essa parte mais técnica, tudo, mas, assim, como iniciante, na época que eu, digamos, era iniciante em musicais, o que chamava realmente pra mim era atenção às músicas, exatamente como as músicas levavam os sentimentos. Assim, eu sou muito visual. Pelo menos a princípio, com relação ao teatro musical, eu fui muito visual, assim. Os cenários, os figurinos, até a parte da dança mesmo, das coreografias, eu achava aquilo muito interessante, assim. Então, essa parte foi o que, a princípio, me chamou mais atenção. Porque, como eu disse, por teatro eu sempre gostei de teatro. Então, a interpretação, a coisa toda, eu sempre gostei. Mas, no caso específico de teatro musical, essa parte visual me chamou muita atenção. Com relação à música, eu também sou chata com música. Eu gosto muito eu primeiro procuro a letra da música, depois eu vou pra música em si, né? Pra score mesmo. Então então assim, tem todo um estágio. Então por isso que, por exemplo, Sondheim pra mim é um deus, porque as letras são perfeitas, a música complementa, a música dele, pra mim, é a caixinha, sabe? A caixinha com lacinho dourado. Porque o que realmente é lindo, que realmente assim, é o presente que ele dá pra gente, são as letras dele. A letra é perfeita. As letras são perfeitas. Agora, a música é tudo aquilo que envolve a letra. Então, é um complemento. Então, isso também me chamou muita atenção e me chama ainda. Quando eu procuro assistir um musical, quando eu procuro sobre a história do musical. E os atores também, né, gente? Vamos confessar, porque ator ajuda demais. Sim, nossa. É o que carrega. Acho que a gente acaba até gostando de musical por causa de um ator, né? Então, gosta de um musical. Se tu gosta de um ator, tu vai assistir o musical por causa dele. Você acaba gostando do musical. Agora tem musical que nem um ator salva, né, gente? Vamos combinar. Mas enfim. Enfim, são coisas que te atraem pra você, a princípio, começar a assistir, começar a procurar e se interessar por musical. Então, pra mim, basicamente isso. E exatamente, depois desse estágio visual, quando você começa a se apaixonar mais e mais e mais, que você aprende a entender, você faz uma imersão e você pode assistir um musical com palco liso, como um Spring Awakening, um The Last 5 Years, e você apreciar o cunho da história. A história... Aí a coisa fica muito mais profunda, né? É um estágio bem mais profundo já da alma de uma pessoa que gosta de teatro musical. Até o que o Júlio tá falando, então, de repente pode ter assim um cenário mais clean, ser um pouco mais vazio visualmente, mas assim a música e a atuação puxa muito mais. Mas também tem musicais assim que a história é um pouco mais
simples, mais bobinha, digamos assim, só que vale a pena pelo visual, né? E até tem uma referência que é o Crazy For You. Crazy For You, se for ver, a história é meio bem bobinha, tipo, não tem muito o que acrescentar na gente. Aquele só vem aqui pelo sapateado. Mas assim, as cenas de sapateado, as cenas de dança, tudo que o musical transfere pra gente é maravilhoso, assim, enche os olhos, você sai bem do espetáculo. Então, assim, cada tipo de musical vai te preencher assim, de alguma forma, sabe? Você tem que tentar, se ligar a algum tipo de conteúdo, se ligar à dança, se ligar, de repente, à letra, se ligar à atuação do ator, se ligar à música, de alguma forma vai te trazer alguma coisa boa. E você não pode descolar. O musical, que é bom é isso, você não pode descolar o olho do palco, porque tá descendo uma coisa ali, aí tá acontecendo uma coisa ali, aí tá subindo um cenário aqui, aí tá aparecendo uma coisa ali, é tudo ao mesmo tempo, então sim. Você tá sempre focando ali, se você vai assistir que é um grande musical, né? Tem muita já aconteceu até às vezes, assim, tô assistindo musical e falo assim, como mudou o cenário que eu nem percebi, sabe? Você tava focado no personagem, de repente tu trocou todo o cenário e você não percebeu nem como aconteceu aquilo lá. É uma coisa de você ficar bobo, assim, sabe? E as pessoas se surpreendem, troca de roupas, assim, instantâneas, sabe? Sim. Mágicas, troca e destroca de novo. E ali na sua frente, é isso. Sim. Que tá ali na sua frente, você tá vendo tudo que tá acontecendo. E isso chega muito nas pessoas, porque dá um impacto ali, você gosta, aí você ri, aí você, sabe, você descontrai, você sai bem, porque é uma outra atmosfera. Se é um musical alegre, né? Não vai assistir um Lemmy, né, gente? Porque você sai acabar, você rasteja. É o que é mágico, porque o Júlio até citou a questão do cinema antes. Isso que é o mágico do teatro, que as pessoas... Eu fico pra morrer, que as pessoas... Tem gente que não consegue entender isso. O mágico do teatro é isso. Você tá ali, tá tudo acontecendo na sua frente, você tá vendo o que tá acontecendo. Os atores podem errar, podem improvisar, tudo pode acontecer. Você vai assistir uma peça, por mais que você conheça a história, que você já tenha assistido a peça, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que aconteça exatamente da mesma forma como da última vez que você assistiu, que... Na minha opinião, não existe, mas enfim. Para um olho leigo que não, né, não conhece muito o que acontece, às vezes não consegue captar algumas coisinhas diferentes que a gente que já está acostumado consegue. Mas o filme não. O filme, toda vez que você coloca aí no DVD, ele é toda vez a mesma coisa. O teatro não, ele sempre se renova, aquela peça mesmo sendo a mesma peça, ela sempre se renova. E você tá participando daquilo, você tá ali dentro do mesmo lugar, respirando o mesmo ar. Então, assim, é mágico, gente. Da onde você vai estar sentado, assim, na plateia, e em Mary Poppins, por exemplo, ela vem flutuando sobre você, ou se não desce um globo de boate, ou se não o palco se move, que nem Here Lies Love, e você vira uma boate, todo mundo dança e participa da história. Gente, não existe, né? Não, realmente é fato, porque, por exemplo, igual o Madrinha Embriagada, eu vi 18 vezes, eu sei, tem gente até que viu mais do que isso, mas eu sei que eu assisti bastante, mas as 18 vezes que eu vi, eu notei diferenças de cada uma apresentação. Às vezes eu ria numa parte que eu não ria da outra vez que eu vi, porque era um pouquinho diferente. Você fala que tinha pessoas que substituíam, então já mudava muito. Por exemplo, um sentimento gostoso, é muito gostoso. Por exemplo, o musical Vingança, que foi o musical que eu mais assisti na minha vida, que foi eu vi 20 vezes. Pra você ver. Manda um beijo pra Ana. Assim, o Vingança, não tem substitutos, era uma coisa bem fechadinha, não tinha como mudar muito. Só que, tinha vezes que eu saí do teatro e eu falava pra Ana Toledo, assim, Ana, o que vocês fizeram de diferente? Que hoje, assim, eu percebi coisas diferentes, sabe? Ela falou, não, a gente não fez nada. Eu falei, não tinha coisa diferente. Eu senti Então é uma coisa assim, é uma coisa tão viva, assim, que de repente, até da forma que o ator, de repente, o humor que ele tá naquele dia, vai transmitir aquilo pra você, sabe? Tinha dias assim que pra mim estava maravilhoso, assim, que eu saía pros atores e falava assim, como assim? Vocês me surpreenderam hoje. Daí os atores falam, nossa, mas parece que eu nem fiz o máximo de mim, sabe? Eu falei assim, como assim? Achei maravilhoso, não tenho nem o que falar. Pra mim, hoje foi a apresentação mais perfeita que vocês fizeram. Então, assim, é uma coisa muito viva, muito, às vezes, orgânica também, sabe? Sim. Então... Só uma curiosidadezinha, assim, porque eu acho interessante. Na entrevista que o elenco do Into the Woods, o elenco original deu ano passado, na reunion que eles tiveram, a Kim, que fez a Cinderela, ela contando que a atriz que fez a mãe do Jack,
ela todos os dias, ela acrescentava uma palavra, ela mudava uma palavra. Olha só você ver que interessante, ela mudava uma palavra do texto dela para que, e, na verdade, tudo mudava. Logicamente não mudava o texto dos atores, mas assim, o decorrer da história, assim, o que acontecia dali pra frente era novo para os atores e, consequentemente, para a plateia também. Então, assim, coisinhas tão pequenas que fazem, assim, uma mágica tão grande no espetáculo. E só quem tá ali na plateia, só quem tá ali naquele escurinho assistindo, é que consegue sentir, consegue entender a diferença que isso faz e quão mágico é e o sentimento que você tem na hora. Até uma relação, ó, sai um pouquinho só, mas é o que a gente tá falando de como apreciar musical. No caso de vocês acham assim, que uma pessoa que não entende nada de musical tá se iniciando nesse mundo de musicais, vocês recomendaria a pessoa ir para um teatro assistir um musical ou pegar, sentar no sofá de casa e assistir um filme musical? O que vocês recomendariam pra pessoa? Ai, complicado, porque é o que a gente acabou de falar, é muito diferente uma coisa é bem da diferente, outra. são tipo mundos totalmente diferentes. Né? Eu, no meu caso, assim, ó, o primeiro contato de verdade que eu tive com musical, eu lembro que é o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é a versão antiga, lógico, que passava na sessão da tarde. Amor. Eu lembro que eu ficava fascinado pelos números musicais, e não tinha tantos números musicais, e se eu não me engano até a Globo cortava alguns números, se eu não me engano, mas eu lembro muito bem da cena que o Gene Wilder cantava, não lembro o nome da música agora. Pure Imagination? Pure Imagination, exatamente. Eu lembro que eu ficava assim, tipo, parado, olhando pra TV assim, fixo. Eu ficava bobo, assim, com aquela melodia linda, ele cantando, as crianças entrando e olhando pra aquela fábrica. Eu falei, tipo, como pode ser assim, uma coisa tão maravilhosa, assim, tipo, tudo encaixando e... Não sei, pra mim era muito mágico, sabe? Mas tipo é isso. Exatamente aí onde pega. Porque se a gente pegar filmes musicais clássicos, é meio que... É clássico, então a pessoa vai assistir o filme por ter aquele tom clássico, por não ser tão musical como é agora. Se você vai pegar um Into the Woods, que foi feito o ano passado, entendeu? Ele é todo cantado, entendeu? Ele tem várias partes cantadas, ele tem muita música, entendeu? E é diferente, sim, de um Sing in the Rain, por exemplo, sabe? É muito diferente, entendeu? Então tem toda essa parte. Pegar um Mary Poppins, como falam, The Sound of Music, entendeu? Tem uma grande diferença, assim. Às vezes as pessoas amam assistir aquele filme, ele tem vários trechos musicais, mas aí vai assistir um musical, não gosta. Eu não entendo essa página, não entendo. Pra mim, como essa questão do visual é muito importante, eu levaria no teatro. Obviamente, eu teria muita cautela em escolher o espetáculo pra levar a pessoa, mas... Totalmente. Enfim, né, depende muito do gênero, da idade e tudo mais, do que a pessoa normalmente curte, mas por causa da questão visual e porque eu gosto desse sentimento de estar ali, de receber tudo aquilo assim ao vivo e na mesma hora, ter uma reciprocidade muito grande, eu levaria pro teatro, eu não colocaria filme não, porque eu acho, sei lá, a pessoa acha que com filme é mais fácil da pessoa se perder, é mais fácil da pessoa desviar a atenção. Põe pausa aí que eu vou no banheiro, aí põe pausa aí que eu vou pegar alguma coisa pra comer, e lá na cozinha mesmo ela fica, na cozinha ela pega o celular, começa a conversar no WhatsApp, esquece do filme que tá pausado lá na sala. Então assim, eu a princípio, pra uma pessoa que tá com interesse de ser introduzido nesse mundo de teatro musical, por causa da questão visual que eu acho que chama e prende muita atenção, eu levaria no teatro. Gente, até eu não sei porquê, você falou disso, mas eu me remetei a uma outra coisa que eu já percebi até ontem, eu tava assistindo o musical Carrie, eu percebo umas coisas assim que eu já percebi de outras vezes que eu fui assistir musicais. As pessoas, tipo, chegam na cena musical, as pessoas começam a conversar, começam a fazer outras coisas. Tipo, as pessoas não se importam com a cena, com a música. Tipo, as pessoas acham assim que a cena assim, menos importante é a cena que tem a música. E é totalmente contrário, tipo, né? Tipo, a pessoa não consegue se ligar ao contexto da música, se ligar às emoções que a música tá te trazendo no momento, sabe? Ontem mesmo, durante o Carrie, assim, toda vez que entrava música, tinha 3 meninas atrás de mim e começavam a conversar, falar de outras coisas, não sei o quê. Falava, tipo, puta que pariu, tipo, presta atenção na música, a música tá sendo importante, tá contando a história, sabe?
Então, tipo, de repente a pessoa assistindo o filme em casa também, tipo, chegou tá sendo musical, deixa lá no banheiro que eu já volto. Quando terminar sendo musical, continua o filme, sabe? Não é isso. Exatamente. Tipo, é musical, já tá falando musical, música, sabe? Então, presta atenção na música, para um pouquinho ali e sente a música, sente a emoção que o ator tá falando. A gente até tá falando que, assim, os atores elevam a emoção durante a música. Então, ali é o momento mais importante do musical. Pra mim, sempre vai ser musical a música mais importante. Na minha opinião, eu acho que é isso que aumenta mais ainda a ignorância no sentido de falta de conhecimento das pessoas com relação ao teatro musical. Por exemplo, quando eu fui assistir Into the Woods no cinema, chegava na hora da música, né, que o pessoal começava a cantar, o pessoal realmente, assim, pegava celular dentro do cinema, gente, alô Brasil. Você pegava o celular, ficava olhando o celular, o cara na minha frente ficava beijando a namorada dele, ficava conversando, um monte de gente conversando. Eu falei, gente, a pessoa tem que entender que isso não é simplesmente uma música. Exato. Isso é a história. A história Exatamente. Sendo contada, são falas sendo passadas para você, a história continua sendo contada para você através de uma música, mas continua sendo a história. Aí a pessoa não ouve a música, não presta atenção no que está sendo dito, acaba que ela se perde dentro da história, não entende merda nenhuma e sai falando mal do negócio, fala que a história não presta, que o negócio é ruim. Por quê? Sim. Porque você não prestou atenção, hora. Querido. Você tem que prestar atenção na música. Eu tô começando a ficar nervosa. Entendeu? Porque assim, é bem assim. Na verdade, assim, a música, se você assim, parar pra prestar atenção na música, assim, você vai ver que as expressões faciais do ator é totalmente já, não ensaiada, mas tipo, é programada pra transmitir aquele sentimento durante a música. Então, tipo, a música durante o musical é o ponto da carga mais forte de sentimento, sabe? Então, se a pessoa se desprende daquele momento da música, a pessoa tá perdendo totalmente a essência do musical. É a explosão do sentimento. Tipo, então para pra prestar atenção, tipo, veja que essas expressões do ator, para pra prestar atenção na letra, tudo o que tá acontecendo ao redor do personagem. Se você embarcar naquilo ali, tipo, pegar naquela viagem do ator ali, tipo, você entra num mundo totalmente diferente, sabe? É realmente um mundo totalmente diferente. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de musical, sabe? Então, você se transporta para um lugar que você, tipo, não está naquele momento, ou que você gostaria de estar naquele momento. Eu acho que uma coisa que você se vê... Desculpa, Ju, só rapidinho. Você se vê no ator, você se vê naquilo que ele tá falando, porque tudo que ele canta é o que você teria vontade de falar naquele momento, sabe? De uma forma, assim, com uma emoção tão grande, de uma forma tão explosiva, tão grande. É isso que ele tá tentando passar pra você, e você tá lá, conversando fiado e olhando o celular e beijando seu namorado. É o que eu tento falar pras pessoas, às vezes, que não curtem tanto musical. Eu falo assim, não tem um momento, assim, da sua vida que você gostaria de falar alguma coisa pra pessoa, mas que palavras nenhuma vai conseguir transmitir o que você tá falando? É o que o musical faz. Tipo, o musical é o que vai fazer. Tipo, o musical vai, tipo, realmente transportar, tipo, levar exatamente aquele teu sentimento, aquele momento, pro que você realmente quer falar, sabe? Eu falei uma coisa uma vez pra um amigo meu, eu falei assim, por que existe, com relação a como fala musical, eu falei assim, por que existe a serenata? Aí a pessoa fala assim, aí você fala, eu odeio teatro musical. Aí a pessoa bate na sua porta com um monte de gente cantando, você vai tirar uma pedra, eu odeio musical, sai daqui, sabe? Eu odeio música, sabe? A pessoa, exatamente, ela vai com a música para expressar o sentimento. Então é uma coisa muito óbvia, assim, é fácil de entender, sabe? Deixa eu só pegar um gancho de vocês falando de serenata. Se uma pessoa que fala que não gosta de musical, mas, tipo, oferece uma música pra uma pessoa, tipo, a falar assim, escuta essa música pensando em mim. A pessoa já tá no sentido, no sentimento de musical. Se a pessoa tá dedicando uma música a uma outra pessoa, já é o espírito musical, sabe? Tem pra onde correr não, neguinho. Tipo, não tem, tipo, você Filho, tá vocês dentro estão de musical. tomados e nem sabem. A gente tá aqui lobotizando todo mundo, lobotizando. Porque, na verdade, é um preconceito que a pessoa tem. Tipo, a pessoa tá cantando, se esgoelando lá.
Mas a pessoa não parou pra pensar, tipo, se você tá oferecendo uma música pra alguém, tá dedicando uma música pra alguém, é praticamente musical, não é você cantando, mas você tá dedicando aquela melodia, aquela letra pra uma pessoa, sabe? Aquele sentimento. Porque se a pessoa tá dedicando uma música à pessoa, é porque tá cheio de sentimentos. Tipo, você tá querendo ir além das suas palavras. Que a música Você tá quer conseguindo falar aquilo transmitir. e mais, né? É, exatamente. Júlio, você falou tudo agora. Você tá querendo transmitir aquilo que você pensa e muito mais. Então você tá... Por que você tá oferecendo a música? Então você tá dentro de musical, se você for ver. Toda a situação, né? É aquilo que você quer expressar pra pessoa, mas você não sabe expressar, então você vai expressar através daquela música. Uma coisa também que mudou muito, que eu percebi, eu já cansei de fazer isso, inclusive com a minha mãe, né? Porque ela é muito dessas. Que é o musical, ele se refez através do tempo, tanto através de compositores que ajudaram a fazer isso, que mesclaram, que destruíram e refizeram, que as músicas, elas se tornaram trechos independentes. Elas viraram músicas fora de contextos musicais. Elas viraram hits, né? E tanto que eu cansei de pegar uma música de um musical, né? E mostrar pra uma pessoa que não gosta, que não conhece. E ela ficar encantada com a música. Ela fala do musical tal. Nossa, é musical. Você quer onde todo mundo canta? Eu falo assim, é uma música como qualquer outra. Elas geram um hit. Elas se destacam do meio musical. Claro que tem aquelas que ainda ficam fixas. A história, né? Que tem aquelas sketches no meio de falas. Sim. Né, que a pessoa fica me perguntando, mas por que eles estão falando no meio da música? Que não sei o quê. Eu já nem mostro. Né? Mas você pega uma música totalmente que se destaca, que é uma música que vira universal, que ela fala através da obra que ela foi composta para se encaixar, e as pessoas amam, né? Tanto que o que mais fazem aí, a mais batida, a mais conhecida, que é Impossible Dream, poucos sabem que é do Homem de La Mancha, né? Entendeu? E a ama barra é. Não, realmente tem muitas músicas que as pessoas amam, que é de musicais, e as pessoas não têm nem ideia, sabe? Então, eu acho assim, realmente há um preconceito, sabe? Tipo, a gente tá falando de assim, como apreciar musical? Dê uma chance ao musical, sabe? Tipo, entre na história, tipo... Vai cru, você tem que ir cru, não vai assim, eles vão cantar, senão você já nem vai. Sim. Né? Se permita gostar, se permita assistir, se permita entrar nessa fusão. E você não é obrigado a gostar de tudo, colega, entendeu? Fica a dica. Exatamente. O que a gente tá falando não é pra generalizar, não é que você vai começar a assistir todos os musicais e você tem que amar todos os musicais, porque todos os musicais são perfeitos. Não, tenho os que eu gosto e tenho os que eu não gosto. Tem os que gente, eu não tudo tem de piece of nenhum. trash. Tem uns que eu não suporto. Tem uns Se tu não gosta de jiló, não coma jiló, obrigado, entendeu? Exatamente. Vai comer aquilo que você gosta, lasanha, então vai comer lasanha. Você gosta, as analogias são péssimas, gente. Desculpa, se você não gosta daquela gataiada em cima do seu telhado, não vai assistir Cats. Eu ia falar isso, se você não gosta de gatos cantando, não assista Cats. Fuja, corra muito sem parar. Corra pras montanhas. Muito, gente. Gatos cantando é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então eu não assisto Cats, não gosto. Então, assim, procura ir atrás de coisas que te interessam, coisas que você gosta, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil, não tô no Brasil, mas enfim, no Brasil, chata. No Brasil, desculpa, então. você tem vários musicais de biografia de cantores famosos, Cazuza e por aí vai. Então, assim, você curte a música do cara, vai assistir, porque é a música do cara que tá sendo cantada, você entendeu? Então procura, assim, sempre coisas que te agradam, obviamente, entendeu? Como a gente estava falando antes no bloco anterior, dentro do gênero musical tem muitos estilos. No episódio 2, se eu não me engano, agora eu nem lembro mais, já faz um tempinho, que a gente falou sobre o Jukebox Musicals, que é aqueles musicais que tem músicas famosas de cantores ou bandas famosas contando as histórias. Também a gente tem os musicais biográficos que está em alta agora, tanto na Broadway como principalmente aqui no Brasil. A gente também tem o review, que é um estilo de resgatar
músicas já conhecidas de compositores de musicais e incluir essas músicas para contar uma nova história ou realmente só para reapresentar essas músicas. Nós também temos o sung-through, que seria os musicais totalmente cantados do começo ao final, sem nenhuma fala, tipo, isolada. E no caso de vocês, o que vocês acham sobre esses estilos musicais? Vocês recomendariam algum estilo específico para as pessoas que não conhecem musicais? Ou vocês acham que a pessoa deveria ir pelo estilo da música? Definitivamente não vá assistir um Sung-Through. Definitivamente. Igual tá falando, Sung-Through. Vamos só dar uns exemplos, então, porque como a gente tá falando para pessoas que também não conhecem, o Sung-Through é o todo cantado, do começo ao final. Que a gente tem o exemplo do Les Mis, Les Miserables, que até saiu em filme esses anos atrás, que realmente, do começo ao final, ele é cantado, tipo, todas as falas. E a gente também tem o Miss Saigon, que é dos meus compositores até, né? Que também, pra mim, na verdade, os dois são ótimos, maravilhosos. O Fenton também, o mais clássico, né? Também. Eu não sei, eu realmente, pra quem tá começando a gostar de musicais, eu acho um pouco pesado. É pesado demais, não. Nossa, jamais na vida, gente, porque pelo amor de Deus. Porque se a pessoa já não gosta tanto de musical, vai escutar uma coisa que é cantada exatamente do começo ao final, todas as notas, todas as falas. Não, se a pessoa mostra uma predisposição e interesse de assistir um musical, você já joga um Les Mis nele ou sei lá, desculpa, Rafael, um Oklahoma da vida que é 3 horas. Não é a mesma coisa, não, mas assim, por exemplo, Les Miserables é realmente do começo ao fim, 3 horas de espetáculo só cantado. Você joga um espetáculo desse em cima da pessoa, ela fala, nunca mais na minha vida eu quero assistir um musical. Exatamente, porque ela acha que é só aquilo. Assustador, entendeu? Eu sei que você tá querendo tirar um sarrinho de mim em relação ao Oklahoma. Não, mas assim, eu concordo totalmente com você. Eu jamais recomendaria um musical de 3 horas de duração pra uma pessoa que tá iniciando, que realmente é tortura do começo ao final pra pessoa, sem dúvida. Porque então, o Sung-Through, ele vem como falei, ele vem da ópera. Ele tem a origem da ópera por ser totalmente cantado. Ou também, ele não pode ser, tem uns que ele não é totalmente cantado, mas tem algumas linhas de fala dentro da música ou no decorrer do espetáculo. Né? Mas só que, tipo, 98, 99% do espetáculo é totalmente cantado. Né? Assim, quando se a pessoa assim, começou a gostar de musical e tá interessado em conhecer um pouco mais, lógico, eu recomendo Sung-Through. Tipo, recomendo Miss Saigon, recomendo Les Mis. Realmente são dois musicais que tem que conhecer as músicas, tem que conhecer, principalmente se a pessoa nunca viu Les Mis ou filme na vida, tem que assistir o filme. O que eu acho engraçado é que as pessoas vão pra Broadway, assim, tipo, pessoas que não são ligadas em musicais, aí vai correndo assistir um Fenton da Vida Dorme. Nossa, eles cantaram o musical, eles cantaram o espetáculo inteiro. Nossa, eu não aguentava mais. Uma baita de uma ópera, o povo gritando o tempo todo. Porque fala assim, né, gente? A pessoa estuda anos pra poder conseguir alcançar uma nota daquela. E a pessoa sai do teatro falando que a pessoa tava gritando. Mas tudo bem. A gente perdoa. Da onde que surge aquela pergunta? Precisa cantar o musical inteiro? Né? Então, assim, me recuso, é meio desanimador. Então, assim, a gente tem que ter uma certa sabedoria pra lidar com esse tipo de coisa na hora que você vai apresentar um musical pra uma pessoa. Mas, gente, pelo amor de Deus, musical todo cantado, 3 horas de espetáculo, não. Tem que já tá gostando bastante de musical pra conseguir Com certeza, levar, né? Com certeza. E tem também que a gente já tinha, igual eu falei do segundo episódio, sobre o Jukebox Musicals, que são aqueles musicais com músicas famosas que contam história. Igual, tipo, a gente tem o Mamma Mia, que são as músicas do ABBA, tem o Priscilla, Rainha do Deserto, que são várias músicas dos anos 70, principalmente da disco music. Já também tem o We Will Rock You, que são as músicas do Queen. O que o Júlio acabou de falar, o Motown, que são as músicas do Motown, Diana Ross, Jackson 5. Diana. Tem vários artistas, né? Esse, eu acho assim, eu já até falei no programa do Jukebox Music que eu não gosto muito, mas eu recomendo para as pessoas que não gostam de musicais de assistirem. O porquê? São músicas conhecidas. Se é a música conhecida, vai empolgar a pessoa a acompanhar a história. Tipo, legal, a pessoa tá cantando uma música que eu gosto, tipo, tô de repente cantando junto, eu tô acompanhando na minha cabeça. Exatamente. Então, bacana, legal. Tipo, realmente, daí eu recomendo pra uma pessoa que realmente não gosta. Igual, quem assiste Mamma Mia é uma história bobinha, só que as músicas do ABBA são super conhecidas
tipo, é legal de acompanhar, tipo, a pessoa vai sair super animada do teatro, então, tipo, já valeu a pena. Tipo, é um musical, pra mim, perfeito pra quem não gosta tanto de musical, sabe? Mas pra mim eu acho que isso que é a ideia, porque, por exemplo, como Mamma Mia é uma historinha bem bobinha, é uma coisa meio sessão da tarde, sabe? Então, assim... É bem Total. popcorn. Não, é sério. Então, assim, é uma coisinha meio sessão da tarde, não é uma história que a pessoa consegue acompanhar sem muita dificuldade. Sim. São músicas, ajuda, porque são músicas que as pessoas conhecem, então elas dão uma dançadinha lá e tal, e dão uma cantadinha Tipo em Dancing meio... Queen, né? meio assim, inside... Mas dá uma cantadinha, tá uma balançadinha e curte a música, porque é uma música que ela sabe, que ela conhece, que ela gosta. Então, assim, é fácil de acompanhar, não é tão cansativo. Então, assim, por exemplo, Mamma Mia é um musical que eu acho super válido a pessoa ser introduzida com Mamma Mia, enfim, né? Não exatamente sim. o primeiro, mas enfim, um dos primeiros espetáculos Sim. a serem introduzidos, eu acho bacana. E também tem os musicais biográficos que, na verdade, entram no Jukebox Musical, porque se é biográfico, tá contando a história de algum artista e vai acabar usando as músicas desse artista pra contar. Só que, assim, também é um outro estilo que eu recomendo pra quem não gosta muito de musicais, pra começar a gostar. Igual, por exemplo, até a Andressa falou antes do Cazuza. Se você gosta de Cazuza, vai assistir o musical do Cazuza, porque tem as músicas do Cazuza e tem a própria história dele dentro do musical. Então, por que não, né? Tipo, tá lá, tipo, tá na sua cara pra você gostar. Mas toma cuidado que tem uns que são muito densos, tipo Evita. Ele é muito longo e muito lento. Entendeu? Ele não é um tipo, sei lá, Beautiful, sabe? Que você vai curtir ali e entrar na vibe Carole King, entendeu? Não, porque é bem seco, né? É uma história mais redonda, né? É que, na verdade, o Evita, na verdade, não tem... Lógico que tem músicas conhecidas, igual Don't Cry For Me Argentina, que é super famosa, mas não tem músicas, assim, que tocaram na rádio, sabe? Ah, Então, sim, é não, só mas essa, mesmo né? assim é Aquela- biográfico, né? Tem música famosa, só essa. Sim, é biográfico, mas não é aquela música, não é aquele musical que você vai conhecer todas as músicas. Sim, então Igual a gente toma tava- cuidado, pessoal. Igual a gente tá falando do Cazuza, né? Porque agora no Brasil virou moda ter, tipo, musical Até biográfico, demais. né? Tem até demais, né? Que agora a gente tem Tim Maia, a gente tem Acho Cássia bom parar. Eller, Tem comentário. Simonal, tem... É, o Chico, né, que saiu. Chico Buarque, etc, que não acaba mais. Tipo, eu acho que tem mais músicas biográficas do que qualquer outro tipo de musical. Faltam os dedos para contar. Por aí, né? E eu, sinceramente, não gosto muito, mas tudo bem. Isso aí já é pauta para outro musical cast. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante, assim, tipo, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Mesmo que você realmente, por exemplo, você tá ouvindo a gente agora e você realmente tá interessado a começar a assistir musical e tudo mais, não vai sozinho, não. Procura, assim, você deve conhecer alguém que gosta, porque Isso, pra tem que te existir, ajudar, pelo né? menos no bairro tem que ter uma pessoa que gosta de teatro musical. Então, assim, na sua rua. Então, procura uma pessoa, um colega, alguém para poder te ajudar, para poder te indicar, para poder te explicar melhor e ir com você, porque, como o Júlio mesmo falou, por exemplo, o cara gosta, sei lá, né, vou falar de novo aí, Cazuza, sei lá. Mas, às vezes, não é o espetáculo, assim, que ele tá esperando que seja, assim, sabe? Às vezes é muito lentinho e tal, às vezes eles não tiveram uma direção boa. Não estou falando Cazuza, estou citando um exemplo, ok? Sim, Fica claro. Então, não quero ser processado depois. Então, assim, procura ajuda, procura alguém, assim, que já foi, que já assistiu, que te conhece, de preferência um amigo, assim, mais próximo, que te conhece, fala... Cara, eu sei que tu gosta do Cazuza, mas eu acho que não vai rolar esse espetáculo pra você. Entendeu? Só Sim, porque sim. assim, porque também a pessoa às vezes vai sozinha, não tem alguém pra poder ajudar, pra poder aconselhar, e a pessoa acaba se decepcionando e pronto, e a gente perdeu mais um, entendeu? Então não pode. Menos um pro nosso lado, né? Menos um pro nosso lado, gente. A gente então, tá falando do Sang Through, do Jukebox Musical, biográfico. Também tinha citado antes o review. O que seria o review? Por exemplo, vamos citar um que eu sei que eu e a Andressa a gente ama demais, que é o Steven Sondheim, compositor. O Steven Sondheim é um dos que já teve vários musicais review. O que seria o review? Pegar músicas de vários musicais deles e colocar num musical, tentar de repente contar uma historinha com aquelas músicas de vários musicais, ou de repente só jogar ali para apresentar aquelas músicas, para reviver aquelas músicas novamente. Um dos motivos que eu gosto muito de Sondheim realmente foi para um musical review,
que é o Putting It Together. Put It Together! Eu amo. É bom, tipo, gente, muito bom. Passei a amar, tatuei a assinatura do som de rádio no meu braço. Exatamente gente, por causa desse perfeito. musical. Porque Perfeito. esse musical traz várias músicas, tipo de Company, Merrily We Roll Along, Sweeney Todd. Little Night Nossa, Music, Merrily Sweeney é Todd. muito Mas principalmente esses que você falou, que é o Exatamente. Merrily, que são musicais normalmente dele que são menos conhecidos, Sim. mas que colocou no contexto da coisa e ficou perfeito. Porque assim, eu conheci... Não, na verdade, não conhecia tanto do Stephen Sondheim, sabia pelo nome, só conheci de uma música e outra, igual do Losing My Mind, que é do Follies, e algumas outras músicas soltas. Quando assisti o Putting It Together, eu comecei a gostar tanto das músicas, assim, achei assim, me conectei até com a historinha que eles tentaram criar dentro do musical, e fui pesquisando mais sobre os musicais dele, sabe? Eu vi que realmente, tipo, o cara é foda e hoje pra mim é um deus, o Stephen Sondheim. Né? Ai, gente, pra mim também. E assim... Pra mim então, também, assim, tá, pra gente? mim, o review, o musical review, na verdade, seria um gênero pra quem já conhece um pouco de musical, de repente gostaria de conhecer um pouco mais o artista, sabe? Então, o Stephen Sondheim mesmo é um compositor que já teve vários reviews, que teve o Putting It Together, teve o Side by Side, teve um recentemente, até com a Vanessa Williams, que eu não lembro o nome agora. Não vou lembrar. Teve com a Vanessa Williams, a Barbara Cook. Ai, gente, eu tenho bootleg. Eu esqueci o nome. Abafa. Esqueci o nome. Teve até outros bem pequenos Off Broadway dele, também teve uns reviews. Mas também outros artistas também teve, tipo, Roger Hammerstein teve um review que é o It's a Great Night to Singing. Tipo, inúmeros outros artistas já teve um review. Que assim, se você quer conhecer exatamente um trabalho de algum compositor em específico, assista, tenta acompanhar aquelas músicas que é como se você abrir um leque. Tipo, você vai conhecer aquelas músicas, porque cada aquela música são de musicais separados. Então Sim, você vai É se um pouquinho interessar. de cada coisa, um pouquinho de cada coisa. É um musical Igual- mais intimista. Isso, por exemplo, igual do Putting It Together que eu tava dando exemplo. Tem muitas músicas do Company. Quando eu fui ver, tipo, todas as músicas do Putting It Together que eu amava era exatamente do musical Company. E foi, tipo, já abriu, assim, o leque pra eu conhecer Company. Eu já passei pro Merrily Roll Along, depois já passei pro Little Night Music, The Sweeney Todd, Into the Woods. Quando eu vi, assim, tava apaixonado pelo Stephen Sondheim. Então, mas é igual eu falei, tem que, assim, começar a entender, começar a sentir mais o musical pra apreciar o musical review. Isso é para avançados. Já é Intermediários Isso. e avançados, tá? Iniciantes ainda não. Ou, assim, um leigo, assim, já muito empolgado com o musical. Isso aqui já Aquele entrou, que já quer gostando. tudo ao mesmo tempo. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Então, no bloco anterior a gente estava falando então de alguns tipos de musicais, o que seria interessante para pessoa que não conhece muito musicais de começar a assistir. Mas tem alguns musicais específicos que vocês recomendariam para as pessoas a que não entende nada de musical realmente assistir, ir atrás. De repente não precisa ser nem de repente musical de palco, porque é difícil, lógico. De repente já não está mais em cartaz, ou de repente até atrás do filme ou atrás de uma filmagem. O que vocês poderiam recomendar para as pessoas? Recomendar os bem popcorn, né? Assim, aqueles bem mais leve. Comédia é bom, aqueles que tem bastante comédia, tipo um Sister Act, né? Tipo Mudança de Hábito, Hairspray. Os mais clichês, assim, que todo mundo Os mais recomenda. bobinhos, você diz. Isso. Não é querendo falar, mas os mais bobinhos. Os mais básicos. Eu só não recomendaria, assim, totalmente, assim, pra quem quer conhecer, assim, totalmente. É um espetáculo muito bonito, que é, vamos falar que é o Rei Leão. Porque o povo vai por ser Disney, por ter, estudo da infância, e vai ficar por esse lado. E não vai ver pelo lado de ser musical mesmo. Entendeu? Aí quando você for chamar pra assistir outro, não é Disney, não quero ver, sabe? Já aconteceu isso comigo. Eu vou chamar a pessoa eu de Rei novo. Leão descartaria. Descartaria em partes, na verdade. Eu, tipo, igual eu já falei num programa anterior, que eu recomendaria, assim, tá indo pra Broadway, de repente assista Rei Leão. Recomendaria, mas pra quem realmente não conhece nada de musical, Rei Leão pode se tornar um pouquinho chato durante todo o processo da apresentação, né?
Mas eu, na verdade, não tenho, assim, um musical pra realmente recomendar. Tipo, quer conhecer um musical, assista esse, sabe? Porque, assim, pra mim... Assista Wicked. Wicked. Always. Assim, o que eu, assim, me atrai muito no musical, realmente, igual eu falei antes, é a trilha sonora. Se eu gostei da trilha sonora, provavelmente eu vou amar o musical. Então, todos os musicais, assim, os meus preferidos, eu acabei amando pelas músicas. Então, assim, eu escutei esse CD uma vez, achei legal. Escutei pela segunda vez, melhor ainda. A terceira vez eu tava viciado no musical. Então, pra mim, sempre vai ser puxada pela trilha sonora. Mas eu não, realmente, assim, eu não teria um musical específico. Aqui até em São Paulo, quem já tá indo bastante musicais, sabe que o SESI, junto com a Ateliê de Cultura, fez o projeto, né, dos musicais. Eles apresentaram por um ano uma Madrinha Embriagada, que foi tipo uma abertura assim, para quem não conhecia musicais para conhecer, porque era de graça, então tinha acesso para qualquer pessoa conhecer musical. E depois do Madrinha Embriagada teve agora, que tá quase encerrando, o Homem de La Mancha, né? Tipo, pra mim foi bacana eles escolherem o Madrinha Embriagada, apesar que tinha muitas referências de musicais, pra quem não conhece o musical, não entendeu nada. Mas legal, porque eles tentaram, tipo, trazer um pouco do mundo dos musicais para as pessoas que não conheciam nada, então acho que foi bem válido. E agora o Homem de La Mancha, que eu gosto, mas não tanto igual o Madrinha Embriagada, pra mim é fantástico. Pra quem não gosta de musical, quem assistiu, acho que... Eu, assim, senti até mesmo assim, porque todo mundo já sabe, assim, praticamente todo mundo, digamos, que eu sou professor de inglês, então, assim, tem vários alunos que foram assistir, que nunca viram musical na vida e que saíram encantados do teatro. Falaram, então disso que você sempre fala, tipo, de musicais é assim que você sempre assiste, é isso? É isso que eu tô falando. É isso, tipo, pra melhor, filho. É isso até melhor, porque, não, tipo, Homem da Mancha, pra mim, é perfeito em cada segundo, cada coisinha, sabe, da apresentação. Mas eu falei, é isso e além disso, musicais, não é só aquilo que você viu. Então, se você amou Homem da Mancha, começa a assistir outros musicais. De repente você vai ver que você vai se apaixonar por um musical muito mais do que o Homem de La Mancha. E tem tantos musicais, principalmente agora em São Paulo, em cartaz, tipo, que dá pra vocês, tipo, se você quiser ver, você assiste 5 no final de semana. Nossa, sabe? Sim, tem muitos agora. tem muitos. Tipo, não é igual no começo, quando eu começava a vir pra São Paulo, que eu saía do Paraná pra assistir aqui em São Paulo, que tinha, tipo, 2 por ano. Igual, tipo, quando a primeira vez que eu vim pra São Paulo assistir um musical, eu vinha assistir My Fair Lady. E ao mesmo tempo, My Fair Lady tinha Miss Saigon. E era só isso, era My Fair Lady e Miss Saigon. E hoje, assim, igual, tipo, tem o Homem de La Mancha, tem o Chaplin, tem Mudança de Hábito, tem... Nossa, gente, Urinal. Tem Urinal, tem tanto tem musical Simonal, pra você tem ver. Nine. Realmente é muito musical em cartaz ao mesmo tempo. Até o Unirio, né, eles fazem bastante montagens, assim, Sim, muito bacanas. De graça também. A estrutura da montagem deles é muito profissional, é muito boa. E é de graça, lógico, você tem que ficar numa fila e conseguir ingresso, mas assim, vale a pena porque, por ser de graça, mesmo sendo de graça, a estrutura é muito profissional. Os atores são muito bons, são estudantes, mas já tem um nível profissional muito bom. Sim, teve agora o livro dos Mormons, né? Que é o Book of Mormons, teve. Tipo, tinha o Léo Bahia, que hoje tá fazendo Chacrinha. Então, tipo, é um nível muito alto. Então, se você não foi, tá deixando de ir, sabe que tá lá em cartaz e não foi, você tá perdendo. Tipo, é uma perca muito grande, se parar pra pensar. Sim, definitivamente. Porque tem tanta gente que eu conheço, igual, tipo, por exemplo, o Glauber, que sempre tá aqui com a gente, ele é de Fortaleza. Ele não tem tanta oportunidade de ficar vindo pra São Paulo assistir esses musicais. Então, de repente, tem gente que tá aqui, tem acesso a isso de graça... E não vai, sabe? Eu em BH, né, gente? Eu tenho que ficar esperando, torcendo pro espetáculo ir pra BH, o que é muito difícil de acontecer, principalmente se a estrutura é muito grande. Não quando vai, são músicas ruins, né? Quando vai, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque, assim, vai metade do elenco, metade do cenário e uma porcaria do negócio que eles apresentam pra gente por R$100 o ingresso. Então, realmente é decepcionante. Então, assim... Você tem que... Porque eu não tenho condições de ficar indo pra São Paulo pra assistir um espetáculo musical, você entendeu? Infelizmente eu não tenho. Então eu tenho que torcer pra, primeiro, criar oportunidades em BH pra mais teatro musical, pra mais profissionais como a gente, que a gente estuda, que a gente está se preparando pra isso. A gente não tem tanto mercado assim, quase nenhum em BH. Então a gente tem que, primeiro, torcer pra que isso aumente, tanto para nós profissionais quanto para nós como público também, para poder ter acesso a isso.
e torcer para poder ir para lá, porque é muito difícil de ir. Quando vai, igual você falou, só Deus para ter misericórdia, porque o trem é horrível. Então é complicado. Tá, mas no caso de vocês, por exemplo, digamos assim, igual, por exemplo, você lógico, tá atualmente no Texas agora, mas você é de Belo Horizonte. Se você tem um amigo que fala assim, queria conhecer de musicais, não conheço nada, o que você de repente recomendaria? Você recomendaria um filme, uma pessoa, assistir um vídeo no YouTube? O que você faria? Eu tomo pelo meu próprio exemplo, né? Como eu falei, eu comecei a procurar por um interesse próprio, né? Por interesse pela atriz, e da atriz gerou o interesse eu descobri que ela cantava, e aí eu vi um espetáculo que ela fez por causa dela, acabei gostando, enfim, aí por aí eu fui sozinha atrás daquilo que eu gostei. Mas, por exemplo, isso depende muito, se a pessoa não é uma pessoa muito ligada a teatro normal, vamos dizer assim, eu não levaria a pessoa logo de cara para teatro. Apesar que eu falei no começo que eu faria isso, mas assim, tem uma distinção. Se a pessoa não é tão ligada a teatro, ela não tem tanto conhecimento de teatro, não tem costume de ir a teatro, eu não faria isso não, porque é um choque muito grande para a pessoa. Filme é uma coisa mais acessível, é uma coisa que a pessoa está mais acostumada. Então eu começaria, tem muitos clássicos, logicamente vai muito do gosto da pessoa, tem pessoa que não gosta de filme antigo. Então, por exemplo, tem muito filme novo que é muito bacana. Por exemplo, Chicago é um filme, eu não gosto de filme musical, não gosto, falo mesmo, não gosto. Montagem de palco para cinema, para mim, não funciona. Mas Chicago foi um filme que para mim funcionou muito. Chicago iniciou muitas pessoas também, perfeito. Né? Por quê? Porque tem uma pegada gostosa, a música é gostosa de ouvir, é boa para dançar. Sabe, a pessoa dá pra mexer o pezinho enquanto tá assistindo. Sim, verdade. E tem aquele lado sensual, o visual do filme é muito bacana. E uma história que dá pra você acompanhar. Mamma Mia também é uma coisa bem água com açúcar, bem sessão da tarde, que se a pessoa curtir Meryl Streep, essas coisas. Então, assim, ajuda bastante. Agora, se a pessoa gosta de clássico, eu deixaria Noviça Rebelde mais pro final, porque são 3 horas também, então é bem cansativo. Mary Poppins também é 3 horas. Mas assim, Cantando na Chuva é um clássico. Então assim, tem muita gente que tem curiosidade. Tem muita gente que tem curiosidade, tem alguns números cansativos, vou falar, porque assim, amo Gene Kelly e tal, mas tem uns 2 números cansativos no filme. Mas é um filme clássico, a pessoa já tem a curiosidade. Pelo menos a curiosidade de falar, eu assisti Cantando na Chuva, entendeu? Sim. O Mágico de Oz, por exemplo, é um filme bem bacana também para introduzir. Então, dependendo da pessoa, eu introduziria com o filme. Aí, lógico, se a pessoa tem um interesse, por exemplo, a pessoa entende inglês, fala inglês e tal, aí já dá para poder introduzir ela por alguns musicais pelo YouTube. Você pode primeiro, uma tática, não sei se funcionaria, mas uma coisa que eu penso bastante, assim, você mostra primeiro o ator cantando, sabe? O ator como cantor. Porque aí a pessoa gosta da voz, gosta da música que o cara tá cantando. Ela faz esse espetáculo, olha ela aqui em cena, tal. Você entendeu? Assim, você vai comendo pelas beiradas, entendeu? Mineiro é assim, come pelas beiradas, entendeu? Então é a tática minha. Então assim, você vai... O interesse da pessoa tem que crescer aos poucos, porque como você falou, tem muita gente que vai com sede ao pote, então assim, tem muita gente que ela sozinha, ela já vai e procura todas as informações e quer tudo de uma vez. Tem gente que não tem essa curiosidade, essa força de vontade, vamos dizer assim, então você tem que ir aos pouquinhos, apresentando as bordas para depois... pegar na verdade, assim, quem vai muito sede ao pote acaba virando poser também, né? Tem esse problema. Verdade, totalmente. Agora, sim, aí, assim, pra poder fechar... Agora, em questão de Broadway, só acrescentando, porque tô falando mais no geral, mas em questão de Brasil, os biográficos eu acho super bacana introduzir as pessoas, porque são músicas do país, são músicas que as pessoas conhecem, já tem um relacionamento mais profundo com a música. Então vá assistir, assim, né, em questão de teatro, porque é muito interessante. Em questão de Broadway, acho que, não sei se é porque eu gosto, enfim, e pra mim é super tranquila a história. Gypsy é uma história que eu acho super bacana. E eu acho super tranquila. Pra mim já não é uma coisa muito de iniciante, não, Gypsy. Não sei, mas enfim, eu acho que é uma história bacana, as músicas, elas complementam a fala muito tranquilamente. E é uma história que dá pra você acompanhar, não tem muitos altos e baixos e tal. Eu acharia interessante. Agora, entrando em Gypsy, por exemplo, tem Sondheim. Sondheim é uma coisa que você não mostra pra iniciante, de jeito nenhum. Até
Até interessante, só cortar um pouquinho, que esse tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Saulo Vasconcelos, e ele até falou que um dos sonhos dele ia fazer Sweeney Todd, né? Só que ele falou que é um pouco complicado porque os brasileiros não têm um ouvido pra Stephen Sondheim. Não, ele fez off, né? Ele fez off-Broadway, vamos dizer assim, Sim, em São e Paulo. na verdade, assim, eu concordo realmente com o Saulo Vasconcelos, porque o Stephen Sondheim, ele tem uma musicalidade um pouco que não é pros ouvidos brasileiros. Realmente Não. eu concordo, sabe? Até não só a musicalidade, mas a profundidade da história, Exatamente. a profundidade das músicas, é uma coisa que você tem que estar num nível mais avançado, assim, pra você poder entender e gostar. Sabe uma coisa que foi, tipo, digamos, até uma escola para pessoas que não conheciam de musicais, que foi o seriado Glee. Apesar que pra mim Glee criou muito poser do que fã, na verdade. Porque, Mas assim, difundiu bastante essa parte. Lógico. Porque assim, conheci gente assim, igual quando a Carol Burnett foi fazer participação do Glee. Tinha gente que conhecia e falava, ai, tipo, eu amo a Carol Burnett, não sei o que, mas tipo, não conhecia nem o que ela já tinha feito anteriormente, sabe? Não sabia nem quem era. Não sabia nem o que era, mas falava que amava porque ia fazer Glee, sabe? Mas, tipo, então criou-se muito poser também. Tipo, poser é aqueles fãs que dizem que conhecem tudo, mas na verdade só sabe superficialmente. Mas esse já é outro musical cast. Já é outro musical cast falar sobre os posers, né? Então, o Glee, tipo, porque eles colocavam muita coisa dos mundos musicais dentro do episódio. Principalmente pro público jovem, né? Exatamente. Isso é bom. Igual, tipo, apresentou um pouco de Wicked, nossa, tipo, apresentou muitos musicais, na verdade. Não foi só um só, né? Então, se a pessoa se interessava, de repente, por um musical, ele ia buscar e ia começar a se interessar pro outro, sabe? Então, eu acho que o seriado Glee foi um grande marco, digamos assim, para esse período que a gente está passando agora, para as pessoas se interessarem por musicais também. Esse foi o episódio número 6 do Musicalcast, que foi sobre musicais para leigos, apesar que a gente tentou falar um pouco de como se iniciar nesse mundo dos musicais, mas se você tiver outras sugestões, mande mensagem pra gente, pode mandar pro Júlio, pra mim, pra Andressa. Manda lá. Manda pra gente, ou pela própria página do Musicalcast no Facebook. E quero agradecer muito a presença dos dois. Avisando que agora a Andressa é um dos fixos agora no Musicalcast. Vai estar sempre aqui com a gente. Tô subindo de cargo, gente. Super emocionante. Ela participou de 2 episódios e agora ela vai estar sempre com a gente, né? E também tem o Glauber, que hoje infelizmente não pôde participar de novo do Musicalcast, porque ele tá com a peça dele em Fortaleza e tá na última semana, então não tem condições de gravar com a gente, mas semana que vem ele precisa estar com a gente, né? E lembrando que a gente também tá com a promoção do box do Rodgers & Hammerstein também, então participe, compartilhe lá, ajude a divulgar o Musicalcast. Então tá, mas brigadão vocês por ter participado, beijos pra todo mundo, beijos pra quem acompanha a gente, e é isso, até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até lá, beijo. Até mais, beijos, tchau, tchau. Eu só acho injusto porque você tem script e eu não. Mas tá, eu posso Eu não falar. tenho script, a mesma coisa que vocês têm, eu tenho aqui. Tá, peraí, deixa eu só abrir aqui. Não, todas essas coisas que eu falo, tudo na minha cabeça, não é nada escrito. Ai, gente, a pessoa tem o dom, né? É o Desculpa. professor. Não. A pessoa é Sorry. professor, né? A pessoa é uma pessoa assim, entendeu? Uma pessoa. Então, não, peraí. Velho, eu não sei fazer isso, não. Eu não sei tomar frente dessas coisas. Eu só vou conseguir fazer isso se eu começar a beber, eu acho, sério. É sério. Engole você logo tem que essa entender. garrafa, moça. Espera A aí. gente precisa terminar. Acho que eu tenho a vida inteira aqui. Assim, como apreciar um musical? Como que você aconselha uma pessoa a apreciar um musical? É praticamente o bloco 4, que é quais os tipos de... Não quais os tipos de musicais, mas tipo assim, o que eu vou te aconselhar a assistir pra você poder apreciar o musical? Tipo o que você curte, velho. Você tipo curte assim, Cazuza, vai assistir Cazuza, porque tem as músicas do cara tocando, Tipo, você entendeu? fica quieto e assiste. Bem isso. Entendeu? Bem Por sei. aí, Como né? apreciar um musical, tá? São Paulo tem um tempo atrás o musical do Charlie Brown Jr. É um estilo totalmente diferente, assim. Tipo, quem já pensou assim, Charlie Brown Jr. as músicas contar um musical? Tipo, por que não? Tipo, por Corta mais o meu assim, trecho depois, A desculpa. risada evil. Oh, gente, a risada do Júlio, coisa horrorosa, meu Deus.
Eu sou magra, gente. Deixa eu comer. Jogo na cara. É a única coisa que eu posso jogar na cara, porque não tem ninguém. Não tem amor, não tem ninguém. É a única coisa que eu posso jogar na cara, que eu sou magra. Nossa, e esse discurso de solidão agora? Ah, não. Quer saber? Tô triste. Tô apelando. Ai, meu Deus. Coloca isso Ai, no meu podcast. Tô abrindo uma apelação. Precisando de alguém. Ó, Mandei currículo da última vez, né? Agora dessa você não vez. quer currículo deixar, você não amoroso. quer deixar em aberto aí pra você, tipo, tá procurando alguém? É, tipo... gente, estou à procura de um amor. Não Ai, quero marido, não quero nada dessas complicações, não. Mas fala um Entendeu? pouco de você, tipo, qual que é a sua altura, qual que é o seu negócio, peso. negócio é beijar na boca, entendeu? 1,83m. 1,83m Magra. você tem? Nossa, Eu você sou alta. é super alta, você. Eu sou. Nossa, que mulherão. uma jogadora você de é. basquete. Não é? Não gosto de basquete, não. Morena, Enfim. cabelos cacheados, a Banana de Peters. Não é? Cabelos ruivos, entendeu? Dentes brancos. Oh. que eu Um acho isso sotaquezinho importante. mineiro. Meu sotaquezinho mineiro super sensual. Perfeito, amo seu sotaque demais. Ai, obrigada, gente. Sedutora da sedução. Sedutora da sedução, entendeu? Então é isso. Eu não fico muito sedutora na hora que eu tô comendo batata chips, não. Mas entendeu? É isso aí. Ah. Gente, Manda vamos- inbox pra Andressa Medeiros. Não é? Mensagem box para André Ou manda mensagem pro Musicalcast, tipo, aos cuidados de Não, eu Andressa não quero Medeiros. intermediários, não. Pode mandar direto pra mim. Não, mas eu tenho que te colocar na página, te adicionar como escritora da página, daí você É recebe as verdade, mensagens. tá vendo? Pois Então, é, daí gente. então pode mandar mensagem pra Tá vendo, gente? Musicalcast. Eu tô melhorando na carreira, vocês estão vendo? Que eu já vou ganhar até um destaque da página. Então, assim, tô melhorando, então isso é bom, entendeu? Ó, quem quiser encontro com a Andressa Medeiros é www.facebook.com. Não é .br, .com/musicalcast. Manda mensagem lá, ou musicalcastbr@gmail.com. Pode mandar mensagem que eu encaminho pra Andressa, ela vai responder, ela tá muito animada por Mas você. lembra, primeiro Gente, beijo, eu quero, depois assim, muitas WhatsApp. mensagens, tá? Se Mesmo ela, que seja se ela não mentira, receber eu nenhuma quero. mensagem, ela vai estar cortando os pulsos nesse momento. Não, gente, eu tenho autoestima, tá? Pelo amor de Deus. O negócio é ajuda beijar, aí. depois WhatsApp. Me ajuda. É, tipo, se você quiser, deixa eu ver qual que é o número dela aqui. Se você quiser o WhatsApp dela, é o número 9. Não! Aí já é muita intimidade. Aí tem que rolar pelo menos o primeiro encontro. Vai começar a mandar um monte de nude. Tipo, tipo já, a primeira mensagem, nude, please. Coisa horrorosa, gente. Assim, não.